Como eu faço o fundo ficar preto usando um chroma key? Antes de mais nada, não faça. Essa é uma pergunta do canal Filosofando na Penumbra, ou um codinome aí de alguém, né? Um apelido de alguém. Ele disse que ele precisa fazer um chroma key de fundo preto, mas aí não tá dando muito certo. Quando ele coloca uma paisagem fica bom, mas quando ele coloca o preto pra, né? Ou quando ele recorta para deixar preto, não fica bom. Primeira coisa, essa não é a melhor maneira de fazer um fundo preto. Se você viu o nosso vídeo de chroma key, você sabe que não é tão simples fazer um chroma key. Você tem que iluminar muito bem, a iluminação tem que ser o mais no fundo, tem que ser o mais homogênea possível. Você tem que distanciar a pessoa ou o objeto do fundo para que essa luz que vai ser rebatida do fundo, portanto vai ficar verde, não atrapalhe a iluminação da pessoa. Então, não é tão simples fazer um chroma key. Se você fizer um chroma key perfeito, com uma câmera que faz 422 ou 444, você consegue deixar preto, mas mesmo assim não vai ficar 100% bom. Por quê? Porque vai dar uma diferença também de luminosidade muito grande entre o verde do chroma key e o preto. Então, qualquer bordinha, qualquer coisinha que ficar de sobra do verde vai ficar muito nítido, vai ficar muito aparente e não vai ficar legal mesmo, vai ficar meio bizarro. E aí, quando você coloca uma paisagem que tem um nível de luminosidade parecido com do fundo verde, dá uma disfarçada ali. E por que eu comecei já respondendo falando não faz? Porque realmente é muito mais fácil fazer um fundo preto do que as pessoas imaginam, tá? Você não precisa ter um fundo preto. Essa é a maneira mais fácil, né? Você pegar um tecido preto ou um fundo infinito preto, colocar atrás da pessoa e conseguir um fundo preto. Mesmo assim, às vezes não consegue, né? Por quê? A gente já explicou num vídeo lá atrás, a gente pode até falar mais vezes sobre isso, mas o preto na câmera, ele é o resultado de uma diferença de luminosidade tão grande em relação ao objeto que está fotometrado, que a câmera não registra assunto nenhum. Vocês lembram aquela história das escalas de cores, né? Por exemplo, tem 11 tons de cinza, e aí o que tiver abaixo desses 11 tons vai ser tudo preto, o que tiver acima vai ser tudo branco. Então, basicamente, o que você precisa garantir é que o fundo esteja muito mais escuro do que aquilo que está em primeiro plano, aquilo que está fotometrado na câmera. Existem várias maneiras de você conseguir isso. A primeira coisa é garantindo que a luz que vai na pessoa não vá para o fundo, usando bloqueadores. Segundo, distanciando do fundo, porque existe inclusive uma fórmula que é a potência igual a 1 sobre a distância quadrada, vou falar sobre isso em outro vídeo. Mas basicamente você tem como prever o quanto de exposição, quanto de luz, quantos pontos de luz se perde, né, na diferença aí de distância entre a luz, a fonte de luz para o objeto e a fonte de luz para o fundo, tá bom? E também tem várias maneiras de você medir se isso deu certo. Primeira coisa é o seguinte, você configura a câmera até que o fundo fique preto e depois você acrescenta a fonte de luz no seu objeto e aí impede que essa luz também chegue no fundo. Espero ter ajudado. Se vocês compreenderem um pouco mais de luz, se vocês estudarem, se vocês assistirem os vídeos do nosso canal, vocês vão ver que não é tão difícil assim. Espero que eu tenha ajudado o Herbert e você aí que está em casa tem a mesma dúvida. Se eu não ajudei, bota aí nos comentários que eu tento explicar de outra maneira, eu tento me aprofundar mais ainda. Deixa aquele like, compartilha, se inscreva no canal e até amanhã.